Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas falando sobre a nossa Epístola de 1 João. Na última aula a gente falou aqui sobre o versículo 14 e a gente fez a nossa tradução literal. Nós sabemos que temos passado da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Eu queria trazer uma colocação sobre isso, especialmente porque João, como eu falei, ele menciona essa mesma expressão lá em João 5:24, né? Passou da morte para a vida. E exatamente aqui, né? Desculpe. Aqui, João 5:24. É essa parte aqui. Passou da morte para a vida. Por que eu estou chamando sua atenção aqui para isso? Porque ele tem essa mesma expressão aqui. Passou da morte para a vida. Bebekamen ektu thanato eisten zoen. Passou da morte para a vida. No caso aqui, verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Note que passar da morte para a vida é uma expressão joanina. Tem uma certa relação quando a gente faz análise de palavras, análise de expressões, que é você analisar como o autor utilizou aquela expressão. Porque às vezes a gente vê uma palavra grega e a gente analisa essa palavra em outros contextos. Mas a prioridade é, primeiro, em relação ao livro, como aquela palavra é utilizada naquele livro e como aquela palavra é utilizada em outros livros daquele mesmo autor, se ele tiver escrito, no caso João escreveu, tanto o seu Evangelho quanto as Epístolas e também Apocalipse. E outra forma é você entender o próprio Testamento, né? No Novo Testamento a gente tem essa abordagem, né? Então, antes disso tem as cartas, tem o estilo literário, então como aquela palavra é utilizada naqueles estilos literários em relação aos outros. Mas a prioridade é dentro do livro e dentro da literatura daquele autor, no caso aqui a literatura joanina. E João diz pra gente, olha, é isso que vai fazer com que a gente saiba, nós sabemos, oidamen, remeis, oidamen, lembra que ele deu uma ênfase no nós, remeis, nós sabemos, remeis, oidamen, que passamos, que partimos, que saímos dessa condição e fomos para essa outra condição. Essa condição de sermos da origem, sairmos da morte e irmos para a vida. Nós sabemos que isso aconteceu conosco. Nós sabemos que nós saímos dessa condição e passamos para essa outra condição. Remeis, oidamen, nós sabemos. João está chamando a atenção porque ele está querendo que esses irmãos identifiquem a si mesmos e identifiquem os outros. É basicamente um trabalho de identificação dos de dentro e dos de fora. Como é que eu sei? Como é que eu sei que houve uma obra sobrenatural na vida desse indivíduo? Que ele passou da morte para a vida. Ora, foi algo que aconteceu internamente. Eu consigo ver algo que aconteceu internamente? Eu não consigo. Eu não consigo saber se uma pessoa passou da morte para a vida somente olhando para ela sem ela ter feito nada. Olhando para uma foto dela, esse aqui tem cara de que passou da morte para a vida. Não, esse aqui já não tem. Esse aqui tem uma cara de que não passou. Não temos como saber. Como é que nós sabemos que esse processo interno se materializa de tal forma que eu consigo notar? Ora, eu sei que eu passei. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, diz João, porque amamos os irmãos. Então, amar os irmãos é uma forma externa, é uma forma factível, uma forma tangível de perceber o que aconteceu internamente.
E o que foi que aconteceu internamente? Passar da morte para a vida. E como é que isso se expressa externamente? É alguém que se joga no chão, é alguém que se impressiona, é alguém que fala em línguas estranhas. É isso que indica que alguém passou da morte para a vida? É alguém que fala de forma impressionante para que todos notem, porque eu falei aqui sobre línguas estranhas, mas alguém poderia, em uma igreja que não é pentecostal, também se impressionar, por exemplo, que ele se vestiu muito corretamente, porque ele segue todas as estruturas da igreja, porque ele... É isso? Não. É amar os irmãos. Então, numa igreja, independente do nome lá que tem lá na igreja, se é uma igreja bíblica, séria, que ama a palavra de Deus e que prega o evangelho, a forma de nós conhecermos se nós passamos da morte para a vida é exatamente você amando os irmãos. Então, não espere experiências, não espere coisas impressionantes acontecerem. É só você saber se esse irmão ama a igreja. Porque os irmãos são a igreja. E se ele não gosta de estar entre os irmãos, se ele não gosta de estar próximo dos irmãos, em comunhão com os irmãos, eu sinto muito. Mas você não ama os irmãos. Ah, mas é muito difícil, tem muitas programações. Não estou falando de você estar na igreja de segunda a segunda, não. Eu só estou falando de você amar o seu irmão. Isso indica que você passou da morte para a vida. É isso. E mais uma vez, se não ama, essa é a via positiva. Essa é a via positiva. Aqui estamos argumentando de forma positiva. Como assim, professor positivo? É aquilo que você faz. E qual é a forma negativa? Se você não ama, se você não está entre os irmãos, se você não está na comunhão dos irmãos, se você não está vendo os irmãos, se você não está percebendo o que está acontecendo com os irmãos, sabe o que vai acontecer? Você permanece. Isso é uma indicação clara de que você não passou da morte para a vida. Você permanece na morte. Por quê? Porque você se mostrou ali falando de uma forma estranha, como se fosse um endemoniado, como se fosse alguém que estivesse em uma situação estática, fora de si. É assim que eu sei que alguém não é de Deus? É assim que eu sei que alguém não passou da morte para a vida? Não. Eu sei que alguém não passou da morte para a vida porque ele permanece. Menei, está aqui o verbo menei, certo? Permanece na morte. Esse indivíduo permanece na morte. Por quê? Porque ele simplesmente não ama ao seu irmão. Ro, me, agapon. Ele não ama o seu irmão. Não ama o seu irmão. Não está entre os seus irmãos. Não consegue notar as necessidades do seu irmão. Sabe? Às vezes a gente coloca essas posições aqui, mas é só você pensar no seguinte: não ama, não vem para a igreja, não se responsabiliza, não se compromete com os irmãos, não nota as necessidades dos irmãos. Como é que esse irmão vai amar o outro irmão se ele nem vê? Então, aquele que não ama, ele permanece na morte. Vamos para o versículo 15. Quando a gente tem aqui no português, na atualizada, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Desculpe, não tem a vida eterna permanente em si, exatamente. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Vamos analisar agora a partir do grego, depois a gente faz a nossa própria tradução, certo? Pasromison, novamente, essa construção recorrente vai aparecer aqui, né? Paz, todo o que. Então, ele está sendo generalista. Olha, todo
Paz, Ró misson. Novamente, temos um Ró, que é um particípio. Aliás, é um artigo, certo? Para ficar mais claro aqui, Ró misson. Nós temos aqui um artigo, que é o Rós, mais misson, que é o verbo particípio adjetival, que dá a ideia de aquele que. E essa expressão, ela é uma expressão tipicamente joanina, nas suas cartas especialmente, porque, novamente, ele está falando de critérios. Então, se eu estou chamando para critérios universais, ou seja, critérios que vão ser suficientes, parâmetros que vão ser suficientes para que você identifique quem é crente e quem não é, quem é de Deus e quem não é, então por isso que ele fica dizendo, paz, Ró misson, todo aquele que odeia, todo aquele que odeia. Então pegue aí o grupo de pessoas que você conhece e coloque dentro de um grupo categorize dentro de um grupo que é aqueles que odeiam o seu irmão. Odeiam o seu irmão. Ró misson, ton adelphon autu. Todo o que odeia o seu irmão. Todo aquele que não ama o seu irmão. E agora, lembra que ele falou, não ama, aí agora ele está o que odeia. O que odeia. E antes ele estava falando sobre odiar o mundo, se o mundo vos odeia. E agora, novamente, ele chama o verbo misson para exatamente essa ideia. Aquele que odeia não é simplesmente que não ama. Agora ele está falando de alguém que odeia. Deixar de amar, se você prestar atenção, é diferente de odiar. Porque se eu deixo de amar, eu estou simplesmente sendo negligente na minha atitude de amar, certo? Sendo omisso em termos da minha atitude de amar. Mas neste caso ele está falando todo o que odeia o seu irmão, certo? Todo o que odeia o seu irmão. Aí a gente tem um verbo aqui, anthropoktonos. Anthropoktonos. Certo? Então, Ró misson ton adelphon auton, anthropoktonos. A palavra anthropoktonos é a palavra para assassino, certo? Ela só vai aparecer em João mesmo, João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio. Olha aí a expressãozinha, ap arres. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo aqui? Mais uma vez, João está chamando a atenção para a ideia de origem. O diabo, vosso pai, ele diz, vocês querem satisfazer os desejos? Ele foi homicida desde o princípio, ele foi um assassino desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Certo? Então, se eles vão matar o Senhor Jesus Cristo, né, exatamente a partir das suas decisões, eles vão simplesmente fazer aquilo que é pertinente à origem deles. O pai deles é mentiroso, é o pai da mentira, então eles mentem, certo? Porque isso é próprio dele. Então você que odeia o irmão, o indivíduo que odeia, todo aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino. Porque é isso que se faz quando você não ama o irmão. Você odeia. E sabe,
A gente vai falar mais sobre isso, mas já pare para pensar aí. Odiar o irmão é um assassino. Anthropoktonos. Ele é um assassino, certo? Ele é um assassino. Lembre-se de que, às vezes, quando a gente fala sobre alguém que a gente não gosta mais, aí a gente diz, fulano de tal para mim morreu. Fulano de tal para mim não existe mais. A gente matou essa pessoa no nosso coração. É exatamente o que Jesus Cristo ensinou. Mas vamos adiante, depois a gente comenta mais, porque eu não consigo, estou vendo o texto, né? A vontade já dá de aplicar. Mas aí a gente já tem aqui, ó, Kai oidate, e vós sabeis, oidate, lembra que o te tal epsilon, oidate, vós sabeis, é a segunda pessoa do plural. Vós sabeis que paz anthropoktonos, olhe novamente a expressão paz aqui, todo, né? Mais uma vez, ele está dando uma categoria geral para que você coloque as pessoas que você conhece e identifique o que elas são. Então, vós sabeis que todo anthropoktonos, você já sabe, significa assassino. Vós sabeis que todo assassino, uk errei, não tem, uk errei, o verbo erro, ter, né? Eu tenho, então, vós sabeis que todo assassino não tem vida, zoen, não tem vida eterna, zoen aionion, é exatamente a ideia de vida eterna, zoen aionion, vida eterna, certo? Então vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna. Enautou, não tem a vida eterna nele, certo? Tudo aquele que é assassino não tem a vida eterna nele. Menusan tem a ver exatamente com a ideia de permanente, certo? Menusan é o verbo meno, eu permaneço, só que no particípio. Então, é um particípio adjetival. Então, não tem a vida eterna permanente, certo? Permanente nele, certo? Não tem a vida eterna permanente nele. Então, vamos fazer a nossa tradução literal. Estamos aqui no versículo 15. Essa tradução literal. Vamos lá. Pas homison, estamos aqui, pas homison, certo? Todo o que odeia seu irmão, ou seja, ton, adelfona, autu, anthropoktonos, ou seja, todo o que odeia o seu irmão, anthropoktonos estin, todo que odeia o seu irmão, é assassino. E vós sabeis, kai oidate hoti, e vós sabeis que, hoti, e vós sabeis que todo assassino, ou seja, paz anthropoktonos, todo assassino, não tem vida eterna, não tem a vida eterna nele, não tem a vida eterna, menusan, permanente, estamos aqui, ó, uk errei, não tem, zoen aionion,
vida eterna en auto menosan, permanente, en auto, permanente nele. Essa é a tradução. Então, como eu falei, João ele apresenta categorias. João apresenta categorias e parâmetros universais para que se insiram os indivíduos nessas categorias. Então, como eu falei, João ele apresenta essas categorias e parâmetros universais para que se insiram os indivíduos nessas categorias. Ou seja, todo aquele que, você está sempre falando, todo aquele que. E dentro dessas categorias do versículo 15, ele está chamando a atenção, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Como eu falei, é como se João, como eu disse, ele coloca a nossa identificação, a identificação do nosso ser em relação à vida real. Aquele que odeia o seu irmão, quem é que nunca teve raiva ou ódio de outra pessoa? Aí João pega e toma isso aqui, olha. Jesus já tinha falado disso, né? Inclusive. Qual o texto que Jesus fala disso? Basicamente, a gente encontra aqui, eu achei um texto aqui de Mateus 5, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás ali enquanto não pagares o último centavo. Então, Jesus aqui em Mateus 5 está chamando a atenção para essa importância que há em você amar o seu irmão. E odiar o irmão pode significar muito mais do que simplesmente dizer que você não gosta dele, né? Na verdade, se você odeia o seu irmão, você é um assassino, está escrito aí, certo? Ou seja, se você odiar o seu irmão, você está passível de julgamento, como diz o texto de Mateus 5. Então, o que odeia o seu irmão é um assassino. Você matou o seu irmão no seu coração, você não precisa ter matado ele, ter saído de casa e ter dado um tiro nele, ter dado uma facada nele, sei lá. Não é necessário tudo isso. Basta você matar no seu coração, basta aquele irmão não existir mais para você. Isso já é o suficiente para nós matarmos alguém no nosso coração. Isso já é ser um assassino. Então, como ele diz, vós sabeis que todo que é assassino não tem a vida eterna permanente nele. Se você fica impressionado com um assassino, você só você só imagina que um assassino não pode ter Deus na vida dele. Saiu de casa, matou alguém, a vida eterna não permanece nele, não é permanente nele. Então, aquele que odeia o seu irmão é da mesma forma. Vocês sabem, ele diz, cai, óida até. Vocês sabem disso, isso está na cabeça de vocês. Os parâmetros já estão colocados. Odiar um irmão é exatamente matar um irmão. Se alguém mata um irmão, mata alguém, é um assassino, a vida eterna não permanece nele, não é permanente nele. Por que eu tenho que esperar que essa pessoa vai ser uma pessoa salva? Ela odeia o seu irmão, ela é um assassino. O texto é como se o texto colocasse as rédeas no seu devido, colocasse a gente no nosso devido lugar, tirasse a gente do nosso qualquer sentimento de que a gente é superior a alguém
nós lutamos pelo que é melhor para os outros, e se odiamos alguém, somos assassinos, ou seja, o parâmetro de Deus é muito mais elevado do que o nosso. Mas por enquanto a gente vai parar por aqui, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, valeu!